Pessoal, estamos de volta, quarto bloco, vamos avançando aí, né? Lembrando que são 5 blocos aí de 30, o professor pode avançar um pouquinho até os 35 minutos. Quarto bloco, falávamos então sobre o princípio do nemo teneto. Ninguém é obrigado a contribuir para a sua própria destruição. Lembre-se do pobre coitado do Charles, depois de 7 horas, quer dizer, 7, são 2 horas e meia, né? 7 horas e meia de processo penal, o cara chega em casa, pô, você não quer que o cara admita a sua culpa lá, depois de gravar aulas minhas e do Kleber. O batom fica pelo Kleber aí. Senhores, quem pode invocar esse direito? Será que é só o suspeito, preso em liberdade? Já falamos sobre isso. E a pergunta que eu deixei na tela para vocês é sobre a testemunha. Será que a testemunha pode se valer desse direito? Por que eu estou dizendo isso? Ora, porque sabemos que há um crime para a testemunha, né? Está aí na tela para vocês o artigo de número 342 do Código Penal, que cuida do crime de quê? De falso testemunho. E vai dizer, fazer a afirmação falsa, negar ou calar a verdade como testemunha, perito, contador, tradutor ou intérprete, em processo judicial, administrativo, inquérito policial ou juízo arbitral. Renato, ora, se a testemunha se negar a responder a uma pergunta, se ela calar a verdade, ela vai responder por um crime. Então ela não tem esse direito. Colegas, cuidado, porque na verdade não é o nome que eu dou à pessoa que vai conferir a ela ou não o direito. Você tem que analisar o caso concreto e você tem que olhar para o caso concreto e verificar. Será que na hora que eu fiz a pergunta àquela pessoa, ela estava na condição de testemunha? Ou será que, a despeito de ter sido arrolada como testemunha, de suas perguntas poderiam resultar uma autoincriminação? É isso que você tem que analisar. Legal? Porque se você visualizar que pode resultar uma autoincriminação, automaticamente aquela pessoa passa a ter direito a não autoincriminação. Legal? Me permita dar um exemplo, caso concreto que eu vivenciei. Era um caso de um indivíduo que uma arma foi apreendida na casa dele, era uma arma militar do Exército. Então ele foi denunciado por receptação. Só que na casa, Charles, viviam 2 irmãos. Um assumiu, entre aspas, me perdoe pelo linguajar, assumiu a bronca, falou que a arma era dele. Então ele estava sendo acusado, receptação. Qual era a testemunha? Na verdade, informante que foi chamado, o irmão, que moravam juntos, foi chamado o outro irmão. Quando o irmão é chamado, esse outro irmão era policial, tá, pessoal? Quando o irmão foi chamado, na condição de informante, foi perguntar, falou assim, olha, você sabia que seu irmão mantinha em casa uma arma do Exército Brasileiro? Ele começou a chorar. Então ele começou a chorar, aí falou assim, eu queria dizer a verdade. Aí na hora que o cara começa a chorar, fala assim, eu queria dizer a verdade, você já olha e fala assim, esse aí está com culpa no cartório. O que acontece, senhores? Naquele exato momento, perceba que ele deixa de ser informante, porque a partir das respostas que ele for dando, ele pode produzir prova contra si mesmo. Então, naquele momento, claramente, ele deixa de ser testemunha, ele deixa de ser informante e ele passa a ser um verdadeiro imputado. Por isso que ele tem, sim, direito ao silêncio. Legal? Então, no material de vocês, o que você vai anotar? Você vai anotar o seguinte, você vai anotar que a testemunha, enquanto tal, tem direito ao silêncio. Agora, se das perguntas formuladas à testemunha puder resultar uma autoincriminação, ela pode sim invocar o princípio do nemo tenetur si detegere. Legal? Sobre o assunto, aliás, eu tive o cuidado de trazer para vocês um julgado, para ilustrar e para reforçar o que eu acabo de dizer. Vejam, Supremo, abre aspas, paciente que, embora rotulado de testemunha, em verdade, encontrava-se na condição de investigado. Direito constitucional ao silêncio. Atipicidade da conduta. Ordem concedida para trancar a ação penal ante patente falta de justa causa para prosseguimento. Um julgado aí de 2011, habeas corpus 106.876 e há outros vários julgados nesse mesmo sentido, aí citados no material de apoio de vocês.
Então percebam que não é o nome que eu dou à pessoa que vai dizer se ela tem ou não tal direito. O que eu tenho que analisar é o caso concreto. Se das perguntas formuladas a uma eventual testemunha puder resultar uma autoincriminação, ela tem sim direito ao silêncio e ela pode invocar o princípio do nemo tenetur si detegere. Maravilha? Prosseguimos. Próximo item, ainda quanto a esse princípio, senhores, advertência quanto ao direito de não produzir prova contra si mesmo. Renato, como assim advertência? Na verdade, pessoal, a questão aqui é a seguinte: será que existe um dever de advertência? Então, será que existe um dever de advertência quanto ao direito ao silêncio? Como assim, Renato? Na verdade, pessoal, o que eu quero que vocês me digam é o seguinte: a pessoa precisa ser informada de que ela tem direito ao silêncio? Por exemplo, a esposa do Charles. Charles, o que é isso, Charles? Sua camisa suja de batom? Charles, o que é isso? Esse cheiro de perfume barato aí, Charles? Charles, antes de responder aí aos meus questionamentos, saiba que você tem direito ao silêncio. Funciona assim a coisa, Charles? Ela te informa com antecedência que você tem direito ao silêncio? Não, não funciona assim. Mas e no âmbito criminal? Você tem que ser informado quanto a isso? Senhores, é só olhar para a Constituição Federal para chegar a essa conclusão. Está aí na tela para vocês a Constituição Federal e vejam o que a Constituição Federal diz. O preso, está aí na tela para vocês, o preso será informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer calado. Colegas, partindo da premissa de que a Constituição Federal não contém palavras inúteis, o que a Constituição deixa bem claro? Que o preso será informado de seus direitos. Então, senhores, daqui a jurisprudência extrai esse dever de advertência. Quer dizer, o cidadão, ele não apenas tem direito ao silêncio, como ele deve ser informado de seu direito ao silêncio. Há doutrinadores, curiosamente, geralmente de um viés ministerial, a mãozinha mais pesada, que geralmente o pessoal fala assim, não, bobagem, ele não precisa ser informado, né? Porque, na verdade, a lei de introdução às normas do direito diz o quê? Presume-se que todos conhecem a lei. Ora, se o conhecimento da lei é presumido, eu não preciso informá-lo de seu direito ao silêncio. Senhores, não é o que a jurisprudência diz. E não é a melhor orientação. A não ser que você queira dizer que a Constituição tem palavras inúteis. A Constituição é muito clara, né? O preso será informado. Então, na verdade, existe sim um dever de advertência. Aliás, não por outro motivo, que quando a gente faz um interrogatório, o que o juiz faz num primeiro momento? Acusado, antes de mais nada, eu devo adverti-lo de que você tem direito ao silêncio. Você não é obrigado a responder as perguntas. Se você optar por exercer o direito ao silêncio, o exercício desse direito não poderá ser interpretado em detrimento de sua defesa. De todo modo, é o momento que você tem para exercer sua autodefesa. A imputação é verdadeira? Pronto. Quer dizer, não basta o cidadão ter o direito, ele precisa ser informado quanto a isso. Legal? Na verdade, pessoal, esse dever de advertência quanto ao direito ao silêncio, ele nos lembra o que no direito norte-americano ficou cunhado como o quê? Como o famoso aviso de Miranda. Vamos colocar aqui para vocês o famoso aviso de Miranda. Esse aviso de Miranda nada mais é do que essa advertência. No direito norte-americano, isso aqui surge num caso Miranda versus Arizona, onde restou cunhado esse aviso de Miranda, que nada mais é do que esse dever de advertência. Eu sintetizei, tirei aqui do manual para vocês, o que é o aviso de Miranda. São os Miranda Rights ou Miranda Warnings. Significa dizer o quê? Tem origem no julgamento Miranda versus Arizona, em 1966. E nesse julgado,
a Suprema Corte norte-americana entendeu o seguinte: nenhuma validade pode ser dada às declarações feitas pela pessoa à polícia, a não ser que antes tenha sido claramente informada: 1. Que tem o direito de não responder; 2. Que tudo o que disser pode ser usado contra ele; e que 3. Tem o direito à assistência de defensor escolhido ou nomeado. Perceba que no Brasil também existe o dever de advertência, porém não com esses 3 avisos aqui do aviso de Miranda. Na verdade, no Brasil, o ideal é apenas dizer: olha, fique você ciente, fique você avisado, devo informá-lo de que você tem direito ao silêncio. Você não é obrigado a produzir prova contra si mesmo, seria o quanto basta no Brasil. Na jurisprudência, senhores, encontramos várias manifestações desse dever de advertência. Eu trouxe aqui a colação para vocês do material de apoio, um julgado do Supremo em que policiais teriam gravado com um celular uma conversa com um preso. Renato, como assim? Pois é, foi gravada uma conversa. E o interessante é o seguinte: essa conversa foi gravada não apenas sem o conhecimento do preso, mas também sem que o preso fosse informado de seu direito ao silêncio. O Supremo entendeu que, na verdade, teria havido, então, uma confissão fraudulenta, uma confissão subrepetícia, porque o preso teria confessado a prática delituosa sem ter sido previamente advertido quanto ao seu direito ao silêncio. Com base nisso, o Supremo reconheceu a ilicitude da prova. Legal? Vamos dar uma olhada no julgado? Está aí na tela para vocês o aviso de Miranda e aqui o julgado que foi citado. Brilhante, do ministro Sepúlveda Pertence, lá dos idos de 2001. É o HC 80949. Confiram. Gravação clandestina de conversa informal do indiciado com policiais. Ilicitude decorrente quando não dá evidência de estar o suspeito na ocasião ilegalmente preso ou da falta de prova idônea de seu assentimento à gravação ambiental, de constituir dita conversa informal verdadeiro interrogatório subrepetício. Subrepetício significa fraudulento, dissimulado, o qual, além de ser realizado sem as formalidades legais, se faz sem que o indiciado seja informado de seu direito ao silêncio. O privilégio contra a autoincriminação, nemo tenetur si detegere, erigido em garantia fundamental pela Constituição, além da inconstitucionalidade superveniente da parte final do 186, importou compelir o inquiridor, na polícia ou em juízo, ao dever de advertir o interrogado de seu direito ao silêncio. A falta dessa advertência e de sua documentação faz ilícita a prova que contra si forneça o indiciado um interrogatório formal, e com mais razão ainda numa conversa informal gravada clandestinamente ou não. Brilhante. Brilhante o julgado, porque diz que não basta você ter direito ao silêncio, você deve ser informado quanto a ele. Não sendo informado, eventual confissão, aí será considerada prova ilícita. Legal? Maravilha. Colegas, comigo aqui voltamos ao dever de advertência, e aí eu dizia que você deve ser advertido e que, ausente o dever de advertência, a prova será ilícita. Só que aí surge uma questão muito interessante e bem atual, que é exatamente qual? Renato, mas e a imprensa? Está aí na tela. Será que a imprensa também é obrigada a dizer ao indivíduo que ele tem direito ao silêncio? Isso é bem legal, né? Por quê? Eu não gosto de exibir imagens de pessoas presas. Mas se você entrar no YouTube, Charles, é o que você mais encontra, né? Presos dando entrevista para a imprensa. Então o cara tá bêbado, matei mesmo, sei o quê, hoje pelo WhatsApp, circula para lá e para cá isso. E é muito comum que nesses programas de televisão, Cidade Alerta, Brasil Urgente, Cidade em Chamas, Cidade Queimando, que a imprensa seja a primeira a chegar ao indivíduo. E de plano vai perguntar, fala assim, ó, você matou? Você cometeu o furto?
Você cometeu o roubo e às vezes o cara confessa. E aí vem um problema. Ele confessou sem ter sido advertido previamente quanto ao direito ao silêncio. É prova lícita ou é prova ilícita? Veja, alguns doutrinadores, e aí eu cito a obra da professora Maria Elizabeth Queijo sobre direito ao silêncio, sobre Nemo Teneto Cide Tejere, na opinião dela, esse dever de advertência vale para todos, não apenas para o Estado, polícia, Ministério Público, juiz, mas também para particulares. Aliás, é um raciocínio que desenvolvemos lá nas aulas de direito constitucional do nosso querido príncipe austríaco. É a famosa eficácia horizontal e vertical dos direitos fundamentais. Se existe o dever de advertência, ele deve valer não apenas para o Estado, mas também para os particulares. Ou seja, a imprensa tem também essa obrigação. Essa orientação, no entanto, colegas, não é adotada pelo Supremo. Legal? Na visão do Supremo Tribunal Federal, e eu vou trazer esse precedente para vocês, esse dever de advertência vale apenas para o Estado, vale apenas para autoridades estatais. Então, eu, promotor, tenho que advertir o cidadão na hora do interrogatório. A polícia tem que fazer a advertência prévia, o juiz também, a imprensa não. Então, o precedente está aqui na tela para vocês e reconheceu exatamente isso. Vejam, o julgado é o habeas corpus 99.558. E o que o Supremo entendeu nesse julgado? Vejam, alegação de ilicitude da prova consistente em entrevista concedida pelo paciente ao jornal A Tribuna, na qual narra o modus operandi de 2 homicídios perpetrados no Espírito Santo, na medida em que não teria sido advertido do direito de permanecer calado. Entrevista concedida de forma espontânea, constrangimento ilegal não caracterizado, ordem denegada. Então, colegas, percebam que na visão da segunda turma do Supremo Tribunal Federal, nesse importante precedente, o dever de advertência vale para as autoridades estatais, polícia, Ministério Público, Poder Judiciário, mas não deve ser exigido quando se trata de particulares, como é o caso da imprensa. Então, eventual entrevista concedida à imprensa sem prévia advertência quanto ao direito ao silêncio, não há falar em ilicitude de eventual confissão. É a orientação do Supremo a despeito dessa orientação doutrinária que foi citada para vocês. Legal? Colegas, vamos em frente, vamos avançando. Desdobramentos do princípio. Pessoal, geralmente quando se fala em Nemo Teneto Cide Tejere, estou falando sobre ele há quase 40 minutos, o aluno tende a acreditar que Nemo Tenetur é direito ao silêncio. Nemo Tenetur é sinônimo de direito ao silêncio. Está errado. O Nemo Tenetur é muito mais que o direito ao silêncio. Na verdade, como disse no começo, o direito ao silêncio é apenas um dos vários desdobramentos do princípio do Nemo Tenetur. Por isso que eu separo esse tópico para a gente falar sobre esses vários desdobramentos. Vamos lá? Primeiro desdobramento, então, está aí na tela para vocês. Direito ao silêncio ou de permanecer calado. Pronto. Esse aqui, de fato, é o primeiro desdobramento. Quer dizer, como primeiro desdobramento do princípio do Nemo Teneto Cide Tejere, o indivíduo tem direito ao silêncio. Ele tem o direito de permanecer calado. Quer dizer, ele tem o direito de exercer sua defesa de maneira negativa, permanecendo inerte. Legal? Cuidado com isso, então, senhores, porque se eu tenho direito ao silêncio e se eu tenho direito de permanecer calado, é óbvio e evidente que do exercício desse direito não pode resultar nenhum tipo de prejuízo para a minha pessoa. Então, no material de vocês, direito ao silêncio, direito de permanecer calado. O que você vai anotar? Do exercício desse direito. Então, do exercício desse direito e também dos demais desdobramentos, né? Do exercício desse direito não pode resultar
prejuízos ao imputado. Isso é muito óbvio, né, pessoal? Porque, raciocinem comigo, se a própria Constituição diz que você tem esse direito, se a Convenção Americana reforça essa proteção, dizendo que ninguém é obrigado a declarar-se, confessar-se culpado. Ora, se eu tenho determinado direito, é óbvio e evidente que do exercício desse direito, de maneira regular, não pode resultar nenhum tipo de prejuízo. Legal? Por isso, então, colegas, muito cuidado quando você lê o Código de Processo Penal e quando você lê, tá aí na tela o Charles colocando para vocês o artigo de número 198. Olha o que diz o artigo 198. Vamos dar uma lida nele. O silêncio do acusado não importará a confissão, mas poderá constituir elemento para a formação do convencimento do juiz. Meus amigos, poucas vezes vamos conseguir ler um dispositivo tão contraditório quanto é o artigo 198. Porque olha que aberração. No primeiro momento ele diz que o silêncio não importará a confissão. Mas aí depois ele diz, mas o silêncio poderá constituir elemento para a formação do convencimento do juiz. Colegas, pudesse o silêncio ser usado pelo juiz para a formação do seu convencimento, claramente estar-se-ia violando o direito ao silêncio. Porque como é que eu dou a você o direito de permanecer calado, mas como é que simultaneamente eu dou ao juiz a possibilidade de usar esse silêncio como fundamento para formar a sua convicção? É óbvio que não. Então, por isso, colegas, é que a doutrina, de maneira quase que unânime, vai nos dizer que essa parte final aí riscada do artigo 198 não teria sido recepcionada pela Constituição Federal. É óbvio, né, pessoal? Porque se eu tenho direito ao silêncio, é óbvio que o exercício desse direito não pode ser interpretado pelo magistrado em meu detrimento. Aquela regra do quem cala consente pode até valer no nosso dia a dia, mas é óbvio que juridicamente isso não tem nenhuma validade. Prosseguimos? Vamos em frente. Próximo desdobramento do direito ao silêncio, do Nemo Tenetor, aliás. Veja, rapidamente aqui, né, nós estamos falando sobre os desdobramentos, e aí o primeiro que eu coloquei, direito ao silêncio. Óbvio. Aí eu coloco como letra B, seria quase que a letra A, né? Seria dentro da letra A, seria um item A.1, seria o direito ao silêncio no tribunal do júri e sua utilização como argumento de autoridade. Colegas, isso aqui é bem interessante, porque você tem direito ao silêncio? Sim. É um dos desdobramentos do Nemo Tenetor? Sim. Esse direito ao silêncio também é válido no tribunal do júri? Imagine a seguinte cena, aqui nessa outra câmera aqui. Eu estou lá no júri, vou ser julgado, e aí tem lá o conselho de sentença, o 7, esperando para me ouvir, e o juiz me pergunta, acusado, devo adverti-lo que você tem direito ao silêncio, mas é a oportunidade que você tem. É verdadeira a imputação? Eu viro para o juiz e falo assim, excelência, com base no princípio do nemo tenetur si detegere, eu vou permanecer calado. Colegas, posso fazer isso? Sim ou não? E 2, como advogado de defesa, você recomendaria ao seu cliente que fizesse isso diante do conselho de sentença? Colegas, vamos lá, as duas perguntas. Primeiro, direito ao silêncio é válido em qualquer juízo, é válido em qualquer procedimento. Então, é óbvio e evidente que o seu direito ao silêncio também pode ser exercido perante o tribunal do júri. Isso aí ninguém nega, né? Você tem direito ao silêncio em qualquer juízo e em qualquer procedimento. Então, o seu direito ao silêncio também pode ser exercido no tribunal do júri. Sim. Porém, colegas, vamos ser francos aqui um com o outro, né? É óbvio que o exercício do direito ao silêncio no tribunal do júri é uma conduta praticamente suicida. E por que suicida, senhores? Ora, porque você será julgado por pessoas do povo. Você será julgado por cidadãos
que não tem o conhecimento jurídico necessário para ter esse conhecimento, para saber que você tem o direito ao silêncio e que do exercício desse direito não pode resultar nenhum tipo de prejuízo. Colegas, se você invocar o direito ao silêncio diante do conselho de sentença, já era, acabou, você vai ser condenado. Porque o leigo que vai julgá-lo, através de cédula sim ou não, ele vai olhar para você e vai dizer, me perdoe pelas expressões, Charles, vagabundo, vagabundo esse cara aí. Vai ficar calado? Vai ficar em silêncio? Então tá bom, eu já estou tirando a minha cédula aqui, já vou condenado. É isso que o leigo vai pensar, senhores. Por isso que você começa então a entender as mudanças que foram feitas no procedimento do júri em 2008. Renato, como assim? Saiba que antes de 2008, se o crime fosse inafiançável, a presença do acusado no plenário do júri era obrigatória. Obrigatória. Ainda que ele não quisesse, ele era obrigatório a permanecer no plenário do júri. E isso complicava muito, né, pessoal? Complicava muito se ele quisesse exercer direito ao silêncio. Por isso que em 2008 o código foi alterado e hoje a presença do acusado ela já não é mais obrigatória no plenário do júri. Se ele quiser, ele não precisa comparecer, pouco importando a natureza do delito, afiançável ou inafiançável. Renato, o que essa mudança tem a ver com direito ao silêncio? Tudo. E tudo por quê, pessoal? Ora, porque se eu sou acusado e se eu tenho um bom advogado, o que nós vamos conversar antes do julgamento? Eu vou ficar em silêncio, porque a prova acusatória ela é muito forte. Eu vou falar o quê? Eu vou ficar em silêncio, não vai ter o que falar. Eu fico em silêncio. Nesse caso, senhores, se bobear, é melhor não comparecer. É melhor você deixar de comparecer do que, diante dos jurados, invocar o direito ao silêncio e permanecer calado. Se não bastasse isso, uma outra mudança produzida em 2008. Se você, de todo modo, quiser comparecer e exercer o direito ao silêncio, o exercício desse direito não pode ser usado como argumento de autoridade. É o que está aí na tela e que consta do artigo 478 do Código de Processo Penal. O que o artigo 478 diz para a gente? Está aí na tela, vejam. Durante os debates, as partes não poderão, sob pena de nulidade, fazer referências à decisão de pronúncia, inciso de número 2, ao silêncio do acusado ou à ausência de interrogatório em seu prejuízo. Perfeito isso, né, pessoal? Por quê? Porque antigamente, pessoal, o direito ao silêncio, ele era muito usado como argumento de autoridade para convencer os jurados. Promotor, aquele promotor carne de pescoço, né, que tatua as condenações, o promotor virava para os jurados e dizia o seguinte: senhores jurados, vejam que o acusado permaneceu calado no plenário do júri. Por que permaneceu calado? Porque culpado é. Fosse ele inocente, teria gritado sua inocência, porque esta é a reação dos inocentes. Quem cala, consente. Culpado é. Antigamente acontecia isso, pessoal. O que era um absurdo, vamos ser sinceros. Por quê? Ora, como é que eu posso convencer os jurados com base num argumento que, na verdade, quer negar a existência do direito ao silêncio? É um absurdo. Então, hoje, o Código, para evitar esse tipo de problemas, passou a dizer de maneira muito categórica. Primeiro, você tem direito ao silêncio, sim, no tribunal do júri. Por isso mesmo, se você não quiser comparecer, não compareça. De todo modo, se você quiser comparecer, poderá sim invocar o direito ao silêncio. Saiba, desde já, que se você fizer opção pelo direito ao silêncio, que isso não pode ser usado como argumento de autoridade para convencer os jurados. Legal? Então isso é bem interessante porque acaba resguardando o direito ao silêncio. Vamos lá? Senhores, próximo desdobramento do princípio do nemo tenetur si detegere.
Tá aí na tela para vocês. É o direito à mentira ou, se você preferir, a inexigibilidade de dizer a verdade. Colegas, vejam comigo aqui só para a gente poder concluir esse bloco. Parte da doutrina diz que, como desdobramento do princípio do nemo tenetur si detegere, o acusado teria o direito de mentir. É nesse sentido, entre outros, a orientação do professor Luiz Flávio Gomes. Então, o professor Luiz Flávio vai dizer exatamente isso, que o indivíduo tem direito de mentir, porque ele não é obrigado a produzir prova contra si mesmo. Colegas, minha humilde opinião, a mentira é um comportamento antiético, é um comportamento imoral. Então, na minha opinião, é no mínimo contraditório e inusitado dizer que um princípio constitucional confira a alguém o direito de praticar uma conduta imoral e antiética. O raciocínio que eu traço aqui no manual é muito semelhante à fuga. O preso tem direito à fuga? Não. Já imaginou isso? Direito à fuga? O cara entra no presídio e fala assim, olha, você tem direito de fugir. Qual que é o problema? O problema é o seguinte, fugir em si, Charles, não é crime. Passa a ser crime se praticado com violência ou grave ameaça, mas fugir não é crime. Agora, pelo fato de fugir não ser crime, daí eu não posso concluir que a pessoa tenha direito à fuga. Aliás, não por outro motivo, que a fuga ela é considerada falta grave pela lei de execução penal. O raciocínio aqui, pessoal, é o mesmo. No Brasil, o que o aluno precisa entender? O aluno precisa entender o seguinte, no ordenamento jurídico brasileiro, não há o crime de perjúrio. Então, não há o crime de perjúrio no Brasil. O que é perjúrio? Perjúrio é quando o próprio acusado mente. Esse crime ele é punido em alguns países, como, por exemplo, nos Estados Unidos. No Brasil, não. No Brasil, não há o crime de perjúrio. Aí, como não há o crime de perjúrio, alguns doutrinadores, citei o Luiz Flávio Gomes, dizem que o acusado tem direito de mentir. Na minha humilde opinião, pessoal, é errado dizer isso, porque eu jamais posso dizer que um princípio constitucional confira a alguém o direito de praticar uma conduta imoral ou antiética. Então, na verdade, ao invés de se falar em direito à mentira, penso que o ideal é dizer que não há como se exigir a verdade. Então, o ideal é dizer que um dos desdobramentos do nemo tenetur é a inexigibilidade da verdade. Exatamente porque o crime de perjúrio não é punido no Brasil. Legal? Sobre o assunto, a jurisprudência nos diz o quê? Tá aí na tela para vocês, vejam. O direito de permanecer em silêncio insere-se no alcance concreto da cláusula constitucional do devido processo legal. E nesse direito ao silêncio inclui-se, até mesmo por implicitude, a prerrogativa de o acusado negar, ainda que falsamente, a prática da infração penal. Então, dizendo aí o habeas corpus 68929, que a verdade não é exigível do acusado como desdobramento do nemo tenetur, já que no Brasil o crime de perjúrio não é punível. Legal? 34 minutos, fazemos o nosso quarto e último intervalo, voltamos já já.